Na conversa de hoje do Prop Talks, nós vamos falar sobre muitos temas aqui que envolvem o mercado imobiliário, inovação no mercado, gestão, que é algo bem interessante para a gente falar dentro do mercado imobiliário, e muita história aqui com esse nosso convidado, Iago Martins, fundador e CEO da Nauki. Fiquem ligados. Fala, Jotinha, mais uma conversa que constrói aqui no Prop Talks, iniciando de uma forma inusitada, aonde a gente está aqui na House para essa conversa, trazendo um tema que pouco passou aqui: gestão, vendas, negociação, inteligência artificial. A gente fala muito aqui de como o mercado imobiliário deve se profissionalizar, se comportar, ser mais atento aos seus processos, mas é a primeira vez que a gente vai falar sobre a gestão de um negócio. E é claro, a gente quer falar de uma ótica um pouco mais ampliada do que simplesmente olhar para o mercado imobiliário, né? É verdade, eu estava pensando aqui, a gente fala de muita tendência, inovação, a gente atualiza o mercado de diversas formas tecnológicas e filosóficas, Sim. Né? Mas hoje a gente vai falar então de venda, propriamente dita, de negócio, e convidamos aqui um cara que eu conheço há poucos anos, acho que uns 15 anos já, 10 anos já. Tá bom. A nossa história do mercado imobiliário se cruza, né? Porque lá em Porto Alegre a gente trabalhou junto, lá no início do mercado imobiliário de ambos. Iago Martins, meu irmão, prazer. Até que enfim, né? Os caras te convidaram para gravar aqui, né? Porra. Senhores, um prazer estar aqui com vocês, prazer nos ouvintes de vocês, com a audiência de vocês. Vamos falar de venda, vamos falar de gestão, vamos falar de coisa boa. Sotaque carregado, vamos falar de dinheiro, gaúcho, né? Isso aí. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de venda, que é a venda que paga o salário de todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Maravilha. Essa foi a melhor da noite. Já tá o corte, já tá pronto o primeiro corte já. Primeiro corte, Anderson, já saiu o primeiro corte já aí. Vamos falar de venda, que é o que paga Salário de todo mundo aqui. Salário de todo mundo. A área de vendas é a única área, né, que paga o salário de todo mundo. E o cliente é o único que pode promover ou despromover todo mundo, né, tá ouvindo aqui. Ou seja, o cliente, então, é o chefe da área de vendas, então, porque é ele que diz se pode ou se não pode, né? É o nosso chefe. É o chefe da empresa. É o CEO. E que forma, e como, Iago, e como olhar para esse chefe e impactá-lo de forma positiva no momento que você está vendendo alguma coisa para ele sem gerar atrito, ou então gerar pouco atrito nessa relação de compra e venda? Cara, eu acho que quando a gente está falando de venda, quando a gente está falando, primeiro é entender da dor que essa pessoa tem. Entendeu? Quando ela vai buscar um imóvel, quando ela vai buscar, né, qualquer tipo, né, de produto, serviço, ela tem alguma dor. Ponto. Só que o time de venda, quando está atendendo esse cliente, ele tem que ser obcecado em resolver este problema, não do obcecado em vender. Aqui é onde a gente começa a mudar um pouquinho a lógica. Tá? Porque quando a gente está focado em vender, a gente está pensando no nosso bolso. Quando a gente pensa, né, no nosso bolso, o cliente sabe, que é onde a gente torna um vendedor muito mais interesseiro, né, do que interessante. Então, quando a gente se torna um pouquinho mais interessante, a gente tem que ser mais interessante, né, para o cliente, pensando no problema dele, na dor dele, e buscar o remédio certo. Que pode ser o imóvel certo, pode ser o produto certo, pode ser o serviço certo. Aí sim a gente começa a pensar realmente quem paga o nosso salário e realmente resolver a dor daquele problema. Te cortando rapidamente aí no teu raciocínio, quando o cliente te enxerga como uma pessoa interesseira, ela não está te vendo como uma pessoa interessante no processo, e você, de outro lado aqui, não está sendo interessado na resolução do problema desse cara. É isso. É isso. Cara, puta trinômio perfeito. Começou filosofia já do... É o que eu sei fazer. Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos lá. A gente tem... Eu falei aqui que a gente se conhece há muito tempo, e algo que a gente começou junto no mercado imobiliário, e eu quero trazer aqui porque vai conectar. Ambos, né, começamos lá na época do boom do lançamento imobiliário lá em Porto Alegre, participamos da maior imobiliária lá, né? Eu comecei um pouco antes, depois saí, depois eu voltei, o Iago estava lá. E naquele momento que a gente se conheceu, isso era 2015, eu acho, se não me engano. Faz tempo pra caramba, 2015. Eu estava criando uma imobiliária e fazendo um pouco diferente lá, inovando, e o Iago dentro da imobiliária estava inovando, porque ele foi o primeiro cara a falar de um tema que ninguém no mercado falava, e foi falar muitos anos depois, e nem era esse o nome meio que se dava, que era de ter como é que é
pré-venda ali, né? O processo de o pré-venda. Mas o SDR nem existia, né? Era só para as empresas de tecnologia que falavam disso. Mas tinha um modelo de pré-venda lá na Imobiliária em 2015. Né? Tinha corretor pra caramba na equipe dele, mas tinha esse cuidado antes de atender o cliente. O corretor atendia na hora certa, né? Ele entrava na hora certa. E aí depois a gente seguiu. O Iago depois abriu uma imobiliária também. Foi um dos primeiros caras a fazer um negócio de vender online imóveis, que vendia multipropriedade lá no Surflane. Você vai contar melhor, tá? Eu estou só introduzindo, porque depois vai ter um match aí. E aí quando eu abri minha primeira startup, lá em 2017 para 2018, um pouquinho depois o Iago fundou uma startup também lá, e era num mercado até parecido, né? A gente estava no mercado de aluguel, de startup de aluguel. Aí depois eu criei outro negócio e o Iago depois criou outro negócio também. Mas sempre, desde que a gente se conheceu em 2015, a gente sempre ficou trocando. Porque a gente era concorrente lá da imobiliária, porque os dois eram gerentes lá quando eu voltei, né? Mas depois a gente até foi concorrente na startup, mas a gente sempre trocando. Até na startup a gente sempre tentava fazer parceria e tal. E é legal porque a gente tem uma visão muito parecida de pessoas que são insiders do mercado. A gente nasceu no mercado imobiliário, né? Tá dentro do mercado, mas a gente olhou para fora do mercado para fazer outras coisas que no final do dia vão contribuir para o mercado. E aí a gente conseguiu ter uma visão de dentro e de fora, que normalmente quem lança coisas novas no mercado imobiliário é o cara da tecnologia, do produto e cria uma startup, né? As startups que surgiram nos últimos anos são de pessoas de fora que olharam para a dor do mercado e tentaram resolver. E aí a gente veio de dentro e tentou resolver problemas. Baseado nessa trajetória toda, que a gente está falando de quase 10 anos aí de história de inovando no mercado com tecnologia e sem tecnologia, hoje tu está à frente da Nauk. Tá? Depois a gente vai voltar nas histórias aí. A Nauk hoje ela resolve uma dor que o mercado imobiliário, é uma opinião minha, tá? Nem sabia que ele tinha, que era a dor de cruzar dados de informação de marketing, de venda, que o mercado imobiliário sempre foi rolando. Tem venda, bota dinheiro ali no evento de lançamento, dá premiação para o corretor, nem sabe de onde é que está vindo essa venda. E a Nauk atende não só o mercado imobiliário agora, mas atende muito incorporador. Fala um pouco para a galera do que é a Nauk e como o Iago, que é esse cara que conhece o mercado de dentro e também de fora, com a Nauk está contribuindo para o mercado imobiliário. Boa. Cara, assim, basicamente a Nauk nasceu de uma obsessão minha por dados. Então, no modelo cultural. Então, quando a gente vai falar de uma empresa, cara, o ponto mais importante que tem é a cultura dela. Então, construir cultura hoje é muito difícil, tá? Então, só para dar aqui, né, no ponto também, quando eu vou falar, né, da cultura, né, da Nau, cara, tem um código de cultura, né, de 100 páginas. Eu já li, já. Até para quem tá aqui nos ouvindo, depois a gente pode deixar aí, né, da free pra galera também, né, não tem problema quando a gente tá falando, né, de cultura. Impressionante. Cara, a gente é muito forte. Quando eu vou contratar, né, só para fugir um tema, depois eu volto. Quando eu vou contratar hoje, eu dou meu código, né, de cultura e digo, cara, lê e tu que vai dizer, né, se quer trabalhar comigo. Mas aqui funciona assim, então eu tenho clareza das coisas, tá? Por isso que a gente consegue realmente montar uma equipe forte, montar a gente forte, né, reter gente boa. Então, basicamente a Nauk nasceu disso, porque, cara, hoje eu não consigo tomar nenhum tipo, né, de decisão, não consigo, né, fazer gestão, né, se eu não tenho dados. Porque uma empresa, né, que não tem dados, ela depende, né, de opinião. E quem depende, né, de opinião fica refém, né, de duas coisas. De quem tem o crachá mais pesado ou fala mais grosso. Então, dentro dessa mesa, cara, eu não faço a gestão. Quem tem, né, porque eu sou dono, porque é assim, vai pra lá. Cara, eu vou pra lá porque eu preciso, cara, preciso ter o Waze, entendeu? Depois, né, que nasceu o Waze, cara, eu fico menos burro. E quando eu vou olhar, né, pra minha gestão, como é que eu fico menos burro? Olhando, né, pra dados pra saber pra onde eu tenho que ir. E dados também, cara, eu sempre falo que dinheiro não é o problema. Falta confiança de onde eu coloco. E a confiança vem de novo, né, com dados. Então, nasce um pouquinho dessa obsessão em eu ter dentro do meu próprio negócio. Quando eu passo a procurar, né, no mercado as possibilidades que eu tinha, né, de fazer, cara, construir um Power BI, né, construir um Looker, né, plataformas, né, de BIs, né, no mercado que tem, o Microsoft, um Google. Eu, cara, vou ter que construir um Big Data, um banco de dados com todos os meus dados lá. E eu, mas não é um software, não é uma plataforma, eu quero cruzar com o Meta, eu quero cruzar. E aí comecei a olhar para IA e aí eu busquei fora. Cara, vou buscar uma plataforma, né, americana, no Brasil não achei, para eu revender aqui. Sou partner, né, dos caras aqui, né, revendo os caras aqui, store, né, eu ganho, né, uma comissão, criei essa carteira e vendo a carteira depois, mas, não é meu negócio, para construir equity é um pouco mais difícil, eu falei, cara, eu vou fazer essa porra aqui. Né? Começou do zero. Eu vou fazer esse negócio. Então, a gente passou a desenvolver para uma dor própria, e a gente viu que tinha muito share.
Então, porque eu comecei com os clientes, né, que eu já tinha, né, da assessoria a começar a conversar com eles, cara, eu quero, então que a gente vendeu para basicamente 90% da nossa carteira, né, que a gente já tinha, né, de clientes. Então, isso, óbvio, quando eu já tinha saído no mercado imobiliário, isso já mais para frente. E, cara, e aí sim que a gente passou a colocar na que basicamente a dor, né, que a gente resolve hoje é ser o Waze, né, para marketing de vendas. Então, quando a gente fala isso, cara, é simples, entendeu? Eu falo, né, cara, qualquer produto ou serviço ele tem que ser meio anti-burro, entendeu? Então, assim, e aqui eu não tô julgando a inteligência, né, de quem tá ouvindo a gente, mas, cara, quando eu falo ser o Waze, né, de marketing de vendas, a galera entende que eu sou. Então, eu pego basicamente dados de marketing de venda, cruzo e consigo dar essa leitura e aí de várias formas. Pô, com dashboards, pô, com automação, pô, com IA. Então, imagina até lá no chat GPT uma IA, né, que tu pergunta, pô, qual vendedor ainda tá vendendo mais? Pô, campanha de marketing tá trazendo não um custo melhor de lead, um custo melhor, né, de visita no plantão. E aí que a gente começa a jogar um jogo mais de gente grande, mas com uma plataforma fácil e simples, né, da galera, né, ter o acesso. Então esse é o mercado, né, que a gente está indo. Cara, eu vou colocar uma coisa nessa conversa aqui que você já ouviu 1 milhão de vezes, você vai falar assim, pô, isso para mim não é nada novo, mas para muita gente que está ouvindo essa conversa aqui, pode também não ser nada novo, mas vai ser para outros. A relação que se tem dos departamentos de marketing comercial, né, sempre foi uma guerra e hoje a gente está vendo que eles começaram a trabalhar juntos. Então lá atrás, se o comercial estava vendendo muito bem, era porque o marketing estava fazendo o seu papel muito bem. Se o comercial não estava vendendo nada, é porque o marketing não estava funcionando. Por outro lado, tem a falsa visão do empresário, que é o seguinte, hoje eu vendo 10, colocando 10. Se eu quiser vender 20, eu tenho que aumentar o meu marketing mais 10 para fazer 20. Tá? Então assim, primeira coisa, Iago, sempre houve aquela guerra comercial e marketing. Sempre houve a separação. Ah, não vou falar com o marketing, não vou falar com o comercial, setores mas separados. Um dependendo do outro. E depois a falsa visão do empresário que sem dados, sem qualquer tipo de visão do que realmente ele estava fazendo, eu vendo 10, estou investindo 10, se eu quiser vender 20, eu preciso investir 20. A Nalk reconfigurou isso tudo, né? E possibilitou que marketing comercial de verdade trabalhassem juntos e que o investimento do marketing, por menor que fosse, potencializasse o departamento comercial, porque além de você dar o Waze para eles, né, dar o norte para eles, você estava mostrando numa realidade nua e crua onde estava acertando, onde estava errando, onde precisava melhorar, onde precisava investir. Então a Nalk, ela traz essa reformatação das relações, né? Cara, basicamente a gente tira o atrito entre essas duas áreas, né? Porque a gente está falando, né, de marketing e vendas hoje. Por exemplo, na minha empresa hoje, eu não tenho um diretor de marketing e diretor de venda. Isso para mim, né, não existe mais. A gente está falando aí, né, de um CRO, né, no Chief de Revenue. Então a gente está falando que é uma área, né, de receita. Qual é a área, né, que gera na receita, né, para a empresa hoje? Marketing, vendas e CS e pós-venda. Tá? Essa área está em cima do marketing e vendas, então? Tá? É basicamente esse head que a gente tem, esse diretor, ele é quem toca das duas áreas juntos. Porque, cara, isso é uma área junta só. E aí o desvio interesse. Óbvio, aí tu tira desse atrito entre as áreas, porque é uma jornada, né, contínua. Exemplo, um lead que está numa etapa já de fazer visita, eu posso ter campanha de marketing, né, com anúncio, né, comendo, com outra lógica com ele, dá aparecendo. Então, cara, as áreas, né, estão juntas. Então, quando a gente começa a olhar, né, para essa jornada, né, do nosso cliente, que é os 3 pontos, né, que a gente tem que dominar, né? A jornada de compra, né, do nosso cliente, os nossos processos de venda e os nossos canais de venda. Então, quando a gente domina, né, desses 3 pontos aqui, a gente vai olhar que é uma jornada única. Então, a gente precisa, né, tirar desse atrito. Então, eu não posso ver o que o marketing está fazendo, o que o time de venda ainda está fazendo. É uma jornada única. Tá? Muito bom. E em muitos pontos, ela é pouco rastreável também. Por isso que as áreas têm que estar realmente muito juntas. Tá? Por exemplo, cara, vendas é core para mim. É core. Core de qualquer negócio. Não se terceiriza core. Então, quando a gente está falando, né, numa incorporadora, aqui eu gosto de levantar alguns pontos um pouco polêmicos. Tá? Para mim, uma incorporadora tem que ter house de venda. Ponto final. Por quê? Porque, cara, depois a gente não vende e a gente vai terceirizar a culpa, né, que a imobiliária, né, não está vendendo. Só que tu não controla o processo e tudo que tu não controla, né, não tem previsibilidade. Sim, exato. Então, para ter previsibilidade, não tem que controlar. Pode dar chicotada, mas tu tem que ter controle. No teu marketing, dependendo, tu até pode ter o teu estratégico e tático dentro de casa e algumas coisas operacionais, né, tu pode, né, terceirizar, beleza, mas venda não. Então, principalmente essas pontas estratégicas, elas vão estar sim muito juntas, tá? Só que, cara, como qualquer negócio, é tropa espelho do guia. Então, o que vai mudar de fato é quem está liderando esse time. Isso é o que muda. Cara, o Joker vai mudar.
Então, assim, cara, quem é que toca a área de vendas, de margem de negócio de você? Se esse cara não manja de dados, de CRM, é a pessoa errada, troca. Vai pra outra área ou demite. Não adianta ser um bom vendedor. Cara, é a pessoa certa. Entendeu? Então, assim, e quando eu vou em muitas incorporadoras, né, para conversar, tá tocando a pessoa errada. Ponto. Tá? Cara, tem que entender isso. Eu tenho que conversar com alguém. Cara, se essa pessoa vai conversar comigo e ela não tem dados, cara, aí tu já nasceu morto. Tu já nasceu errado, porque tu vai pegar alguém antigo, que manja de branding para fazer um bom plantão de vendas. Legal, isso é uma caixinha dentro do teu marketing. Mas quando a gente está falando de alta escalabilidade, né, em vendas, e ter mais previsibilidade, em conseguir vender com custo menor, com mais eficiência, a gente está falando que essas áreas, né, elas precisam estar dentro de casa, precisam estar bem, né, conectadas e com bons processos. Até mesmo, aí, vamos lá, mercado imobiliário puro agora. Dentro de imobiliária. E aí quando eu falo imobiliária, é a imobiliária ou a house da incorporadora que é uma imobiliária. Uma imobiliária interna. Normalmente, a relação de gerência, gestão e direção é daquele corretor ou corretora que mais vende, sucesso de venda, vira gerente, vira diretor. Que aí, por essa ótica, não necessariamente ele realmente vai ser o melhor diretor por ele só não, né? Por ele ser um bom vendedor. Se ele não dominar essas outras habilidades, né? De saber olhar para os dados, porque senão fica muito no feeling da venda, né? Até porque, cara, tu vai dentro de uma imobiliária hoje, tá? E aqui, eu posso, óbvio que eu não tenho dados, né, para isso, mas assim, uma grande maioria, eu falei uns 90%, né, para mais, treina o time de venda para ser especialista em produto. E quem lidera a gente tem que entender de pessoas, de gente. E essa galera não é treinada para entender de gente, de pessoas. Ele às vezes pode ser um bom exemplo de vendedor. Outra, tem que ser a pessoa que é exemplo de cultura. Dá o exemplo, né, para as outras pessoas. Pô, você é um brasileiro. Então, é o que eu sempre falo, cara, da cultura, né, do meu negócio é disciplina militar e coração de mãe. Então, quando a gente consegue entender de gente, mas com disciplina, cara, isso é uma bomba atômica, entendeu? Aí sim a gente passa realmente a entender. Então, assim, e outra coisa, gerente diretor não vende. Não vende. Tá? Senão, cara, ele mata o time, ele não dá o exemplo, certo? Então, nem sempre quem vende mais é o melhor líder. Vai liderar gente, vai liderar processo. Geralmente a pessoa, né, que mais vende, às vezes não é da pessoa, nem mais organizada. Cara, eu sou um líder, toco contigo, sou mega desorganizado. Larga teu crachá amanhã, velho. Gestão é organização pura. Cara, se tu não é, assim, muito, cara, né, ficcionado por organização, né, por processo, por, cara, fazer as coisas acontecer, ter lá teu time de vendas, cara, com cadência, com fluxo, com bom SLA, né, de atendimento, então ter as coisas certinhas, as pessoas, né, nos lugares certos, as prioridades, né, das pessoas, cara, esquece. Então, às vezes, tu traz um head de outro segmento para tocar o teu time, né, de mercado imobiliário, ele é muito melhor, né, um cara, né, que era bom vendendo imóvel. Isso é uma quebra de Então, paradigma. Isso funciona muito. Você está tirando vícios do mercado, né? Você está tirando profissionais viciados e trazendo profissionais com oxigênio novo para dentro de uma operação que não necessariamente precisava de um cara de mercado para tocar. Exatamente. É você ter o melhor cavalo com o jockey errado. Exatamente. Você pode estar voando a 1000, só que se você tem alguém tocando errado esse cavalo, bicho, a chance de dar errado o teu negócio e de desmontar todos os processos é rápido, né? É da hora. E aí, Iago, pelo que você está dizendo aí, me parece que o maior ativo de todas as empresas não são seus produtos e serviços, mas sim as pessoas que são seus clientes. E para você alcançar essas pessoas e criar uma conexão emocional com elas ali, para fazer com que elas tenham recorrência, o mercado imobiliário é difícil ter recorrência, mas vamos ampliar a conversa aqui. Fazer com que um cliente tenha recorrência naquele produto e serviço que você vende, é necessário que tua equipe tenha uma cultura voltada a pessoas e uma organização de processos voltada a entendimento e necessidade de pessoas. E quando a gente fala de processo, eu imagino o quê? O processo tem que estar de dentro para fora. Porque de fora para dentro, eu não preciso de processo. Eu preciso trazer aquele cliente para dentro do meu processo. Falei alguma besteira? Falou tudo que eu acredito. Ganhei a noite, boa noite para vocês, estou indo embora. Caramba, hein? Viu como eu sou inteligente? Você é o... Anda comigo que você se dá bem. Boa, Iago, boa, Iago. Grande mister do mercado imobiliário. Cara, tudo que eu acredito, por quê? Eu vou um pouco assim, cara, para mim uma hora tive a cultura. Só que a cultura é feita por pessoas. Só que a gente tem que entender o seguinte.
Toda empresa tem cultura, tá? Legal. Ah, eu não tenho cultura. Tem. Pode ser uma cultura de merda, mas tem. Pode não estar escrito, tu Entendeu? nem sabe que ela... Ah, mas eu não tenho escrito, eu não tenho nada, eu nunca falei. A tua cultura é a conversa de corredor. Ponto. A conversinha dentro do corredor é que tu prega. Tá? Então assim, tá, mas como é que eu começo a construir isso? Aí é outro ponto. Como é que eu começo a construir uma cultura? Eu até tava dando aula, né, no G4 ontem, né, e sempre quando eu dou aula lá eu explico isso, tá? Cara, e a galera pira, né, quando eu explico, porque é muito simples, tá? Chama, né, toda outra empresa. Óbvio, quem tem uma empresa grande vai com grupos, né, de 15, 20 no máximo. É o que? Os líderes primeiro? Cara, Ou... não. Todo mundo junto com os líderes juntos. Boa. Junto. E se misturar a área, é melhor ainda. Isso. Tá? Mistura tudo, grupos no máximo 15 e 20. Pega essa galera, cara, pega, né, post-it e coloca numa parede lá. Como que a gente não vive e o que a gente não tolera. E cada um vai lá e começa a colocar. Como que a gente não vive do que a gente não tolera. Pô, eu não tolero assédio, eu não tolero atraso, eu não tolero indisciplina, eu não tolero gente vagabunda, eu não tolero, cara, corpo mole, eu não tô, né, do que a gente não tolera, tá? A cultura parte daí. Parte da gente ter clareza de como a gente não vive. Porque, de fato, do ser humano é bom. Né? Quando a gente nasce, a gente quer fazer coisas boas. A gente é influenciado por pessoas mal intencionadas ou mal treinadas, ou com falta, né, de educação, ponto. Tá? Então, assim, se eu começo a tirar das coisas ruins, as coisas boas vão prevalecer. Porque a nossa essência, né, do ser humano, e muito, né, do brasileiro, é de fazer o bem. Eu super acredito nisso. Então, quando a gente começa a tirar isso, começa a dar clareza. Só quando uma nova pessoa, né, tentando, cara, a gente não vive dessa forma aqui. Só para deixar aquela partia e coloca numa parede, assim que a gente não vê. Aí que a cultura começa a ter. Porque uma coisa é a cultura da empresa, outra coisa é a cultura do time. Muda. Cada pessoa tem da sua cultura, que traz dentro de casa. Só quando a gente está na empresa, cara, tem a cultura daquela empresa. E essa cultura é o maior ativo, né, que a gente pode ter. Exemplo, tenho de um corretor, tenho de um vendedor que vende muito bem. É o cara que mais vende, mas está fora da cultura. Do que eu faço? Demito. Não serve. Não importa o resultado dele. Se ele não não. estiver conectado à cultura da empresa, é necessário E tá trocar. fora. Porque o recado que tu dá para outras pessoas é grande. Cara, é um time de futebol. Eu tenho 11 pessoas, tenho 2 pessoas expulsas. O que acontece com o resto? O time se une, se fecha. E às vezes o time ganha, velho. Então, assim, vai acontecer. Aquele espaço vai ser de alguma outra pessoa que está com um bom alinhamento, né, cultural. Tem que prevalecer cultura. Quando a gente começa a fazer jeitinho, combinado com esse é outro combinado, com aquele é outro combinado, com aquele... Cara, é o início do fim. Né? Ou melhor, eu tô adiando o fim. Porque assim, vai ter fim, vai dar merda. Então, para mim, a cultura, esse é um ativo muito forte. Papo, né? Espetáculo. E é engraçado que assim, ó, a gente fala aqui no próprio Talks de inovação, tendência, tecnologia, a gente fala que a gente o nosso trabalho aqui é atualizar o mercado. E se espera que a gente vai falar de tecnologia, por exemplo, quando a gente anuncia o Now, que os caras vão falar de dados, então, de plataformas de tecnologia para dados, inteligência artificial, a gente vai falar disso, inclusive. Mas, por incrível que pareça, esse tema de cultura, ele é uma tendência, tá? Ele não é novo, ele não é uma ultra novidade, mas ele é uma tendência. E aí eu explico para vocês que estão ouvindo por quê, além de tudo que o Iago já explicou, que provavelmente já provocou vocês que não têm uma cultura, inclusive, né, nós, eu Zanotto, como sócio aqui de um negócio, provavelmente Zanotto pessoa também, pensei, cara, peraí que a gente precisa ter melhor isso definido. Existe hoje um problema não, mas uma dinâmica no mundo, que é uma dinâmica de múltiplas gerações convivendo, de múltiplas informações correndo e de que a necessidade do ser humano de fazer parte de comunidade. E a comunidade não é só onde eu me divirto, a comunidade é onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu faço. E as pessoas se identificam com isso. E um dos grandes problemas das empresas é a rotatividade de profissionais que tem, né? Mercado imobiliário ou não, mas falando aqui do mercado imobiliário, quantas vezes uma imobiliária, uma incorporadora fala assim, não, a pergunta, né, a resposta é sempre assim, não, eu tenho 500 corretores, tenho 200, a quantidade é mais importante. Como é que é a tua imobiliária? Não, eu tenho 200 corretores no meu salão de vendas. E aí tu vai ver, a rotatividade dos caras a cada uma semana entra 50, sai 50. E essa empresa todo dia ali, ó. E hoje em dia, por isso que eu falo que é uma tendência,
Porque não tem muito espaço mais pra isso aí, velho. A molecada nova que trabalha, que vocês vão ter que contratar gente nova em algum momento, já meio que escolhe onde vai trabalhar, que é o que o falou. E às vezes vem uma pessoa que pode ser ultra talentosa, mas se não tá fechada na tua cultura, não vai entrar no teu negócio. Perfeito. E isso parece que é uma parada tipo assim, não, putz, mas eu não posso fazer isso, não vou perder talento. Pô, cara, tá na hora de a gente dar uma olhada no que é eu ter mais a quantidade do que a quantidade. Tá na hora de a gente olhar essa parada aí, né? Cara, sabe qual é uma prova muito prática que mostra que uma empresa tem uma cultura fraca? Tá? Quem tá nos ouvindo agora, né, faz o seguinte, tá? Pega um pedaço de papel, né, do bloco de notas, tá? Lista aí o time, né, do JV, o Nedo fazer isso hoje lá, cara. Hoje só pra você saber, hoje eu assisti sinistro, uma aula tá? de manhã que o Iago deu essa aula. Tu não sinistro, foi tá? convidado, mas eu fui lá assistir essa aula hoje, tá? Eu fiquei em casa pensando na vida. Porque tu tá tendo uma aula agora, viu? Eu esperei a melhor parte. Mas continua, Iago. Vai, eu tô estressado com o Jota. Continua. Uma DR aqui no meio. Continua. Normal, mais um episódio normal. Pega uma listinha de papel, lista teu time. Cara, todos os funcionários, todo o time de venda, lista aí. E aí tu vai começar o seguinte. Dessas pessoas, se todo mundo pede para sair amanhã, todo mundo, por quem tu brigaria para ficar? E tu coloca um asterisco só do lado de quem tu brigaria para ficar. A pergunta que fica, em quem tu não vai colocar do asterisco, tá na tua empresa por quê? Caramba. Começa aí, velho. Então assim, começa aí. Porque o maior desafio, né, de um líder, né, de uma empresa, não é contratar gente boa, é tirar os ruins. Tá? Cara, porque gente ruim vai desenganar, vai dizer que é bom, vai mentir. Cara, o cara é bom pra provar que é ruim. Então assim, né, ele é habilidoso pra provar que é ruim. Mas ele é ruim de fato. Tá? E esse ruim contamina das pessoas boas. Então, cara, o primeiro ponto é tirar gente ruim. Aí quando eu fiz a brincadeira hoje, um cara lá levantou a mão. Porra, demiti minha empresa inteira, caralho. Cara, a galera não demite o time inteiro. Não seria isso. Então, assim, começa aí, velho. Porque tu tem que construir cultura com senso, né, de comunidade, né, com as pessoas, né, que tu quer viver. Né, uma simulação, né, que eu faço, eu posso fazer aqui ao vivo, né, pra vocês. Cara, é assim, hoje 50% do meu tempo, né, como sou, é contratação. 50% do meu tempo é contratação. 100%, né, das entrevistas da Nau, eu que faço. A primeira entrevista. E a primeira entrevista é 100% cultural. Só cultura. Só como é que eu entrevisto aqui? 2 minutos dentro de uma entrevista minha de como é que eu alinho isso hoje pelo meu time, eu afirmo, eu dou asterisco para 100%. Porque eu acerto na contratação antes. E na minha cultura, eu faço um one-on-one com ele que se em algum momento, se ele pedir se eu não brigaria, eu falo para ele. Mas eu explico por quê. E ele que tem que mudar para eu brigar por ele. Aí que o jogo ele começa a mudar. Alinhamento, né, de ter expectativa. Então, quando eu tô começando, né, nessa entrevista, primeiro ponto, aqui a gente trabalha duro, velho. Aqui a gente trabalha de verdade. E duro eu não tô dizendo 12 horas, 14, aqui quando tu chegar aqui a gente trabalha. Segundo, se tu gosta, né, de home office, tu não vai trabalhar comigo. Terceiro, eu trabalho com adulto. Eu não trabalho, né, com criança. Então aqui, cara, não tem do dia do feedback, o dia, né, da frutinha. Porque tobogã não é aqui, ping-pong? Não tem ping-pong, não tem o tobogã, não é aqui. Se tu quer, não é aqui. Tá? O propósito da Nanau, que é muito simples. É para tu, né, te desenvolver, provar para o mundo e para ti mesmo, para tua família, né, que tu é capaz e ganhar dinheiro. Tu vem na Nanau que para isso. E último ponto, a gente não é uma família. Porque no familiar a gente não consegue, né, tchau, sobrenome nessa família e vai ter teu sangue sempre, não é uma família. A gente nunca vai ser tratado, né, como uma família. A gente é um time aqui. Então, essa é a minha cultura. Não quer dizer que a cultura, né, quem tá ouvindo tem que implementar, mas quando eu falo isso, é assim, né, que funciona aqui. É uma pancadaria, velho. Mas tu vai te desenvolver, tu vai provar pra ti, né, que tu é bom, e pra muita gente diz, né, que tu não é, e tu vai ganhar dinheiro pra caralho. Quer é aqui. Não quer, nem entra. Porque não vai nem me aguentar. Você já tira as pessoas que não se encaixam ali. Quando tiver ruim, eu vou dizer que tá ruim mesmo, mas eu vou te dar o caminho, né, pra melhorar. Eu não vou vir, né, com minha palavra. E agora? Perfeito. Iago, você foi muito... aí que a gente começa o jogo e a gente começa a brincar. Então, mas você foi Só pra muito... te falar, tá? Eu botei asterisco em todos vocês aqui, cara. Porra, ainda bem. Botei asterisco dos Anotos, botei asterisco da Guisa, botei asterisco do Anderson. Porra, ainda bem que você todo botou mundo dentro, asterisco. na cultura. Então com moral, hein? Olha aí, viu? Porra, ainda bem que você Todo botou mundo. asterisco. Moral, hein? Mas eu fiquei preocupado agora. Porque é o seguinte, você tá rindo, né? Você botou Não, asterisco em botei mim? asterisco, botei Você asterisco ficou... todo que bom, mundo. que bom. Botei asterisco todo mundo. Tá, mas vamos voltar para a vaca fria. Iago, essa tua última colocação ela foi muito ardente, muito direta, cara.
A gente percebe no teu discurso que assim, é que quem não te conhece vai te achar um cara muito difícil de se lidar. Mas quem te conhece sabe que o Iago está sendo um 10 anos profissional. já aturando o Iago, né? É um cara amável. Não, eu me lembrei agora, o Iago conversando aqui, eu me lembrei aquele papo introdutório que você fez, me apresentando com o Iago, lembra? No meio de pandemia, não foi um pouquinho. Foi pandemia. Foi pandemia 20, pandemia. né? Foi 2020. online, pandemia. Foi. Bem A gente estava conversando ali, Iago, se eu não estou errado, aquela nossa conversa girou em torno de alguma coisa que você estava criando para mercado imobiliário, começou por ali, assim, a nossa conversa, o nosso entendimento, mas eu te conheço há 4 anos, convivo com você pessoalmente há meses, porque o nosso encontro nunca acontece com tanta frequência, você está em Florianópolis, eu estou em São Paulo. Que não convido agora. Também, porque quando o cara vem para cá, você está todo dia no G4 lá e eu estou aqui, ó, navegando aqui. Iago, depois a gente conversa. Mas quem não te conhece vai achar que a tua última colocação foi ríspida, arrogante, você foi qualquer coisa. Eu vou dizer o seguinte, ele não é assim, o Iago é um cara, uma das melhores pessoas que eu já conversei, isso eu posso garantir. Mas, Iago, eu não quero assustar ninguém e não quero deixar ninguém preocupado com a impressão de que não é possível mudar o que está estabelecido. Quando você fala do asterisco, por exemplo, o Jota eu não dou asterisco. O Jota eu dou um balãozinho ali, eu falo, não sai mais da minha vida. Não, aí dá um coraçãozinho, né? Dá um coraçãozinho ali, né? Porra, mas vamos imaginar, Iago, uma empresa, o exemplo que você teve hoje dentro de sala de aula lá, que o cara falou assim, eu demiti a empresa inteira. É possível mudar essa atmosfera que começou errado e que de alguma maneira ela continua ali porque o cara enxerga que aquilo ele construiu e deixou, mas no final do dia ele viu, porra, eu não defendo ninguém. Dá para mudar isso? Dá. E um pouquinho do que eu fiz agora, talvez um pouquinho mais duro, é proposital, porque quando eu estou entrevistando, eu preciso dar clareza do que ela vai ver no dia a dia, tá? Mas quando eu estou contratando também, eu olho para ela, sabe por que eu falo isso? Porque eu não brinco com a vida de ninguém. Mais do que certo. Eu não brinco com a vida de ninguém, velho. Eu não vou tirar uma pessoa, 100% das pessoas que eu contrato, eu tiro de outra empresa. E eu não vou tirar de outra empresa a pessoa com família em casa, com conta para pagar, para brincar com a vida dela. Então eu vou dizer o seguinte, cara, daqui a gente trabalha assim, funciona assim, se tu quer uma empresa assim, que vai trabalhar dessa forma, eu consigo te entregar. Tu quer outra lógica, tu tá num outro momento, não sou eu, e tá tudo bem, mas vamos alinhar a expectativa desde agora. Então, cara, alinhamento de expectativa. Isso no dia a dia não tem nada a ver com ser arrogante, com ser... Isso, cara, e eu não acredito nessa gestão, até porque eu já fui essa pessoa, né, no mercado imobiliário, e o Jota me conhecia. Cara, eu hoje olhando, eu era tudo que eu não acredito hoje. Então eu já passei por isso, eu já fui esse gestor de, cara, de arrancar crachá das pessoas, maluco, louco, entendeu? Moleque. Então assim, hoje a gente passa a ter um pouquinho mais de clareza. Mas será que você fez isso porque a empresa que você estava dizia que você tinha que fazer isso indiretamente? Eu acho. Em algum momento? Ela me dava um exemplo, mas mais do que isso, ela não me dava, hoje eu entendo que ela não me dava nenhum exemplo. E eu tinha um exemplo do que eu achava que era gestão. Pois bem. Então, e ela não tinha uma cultura muito clara sobre gente, sobre pessoas. Talvez o exemplo que você tinha de cima era uma falta de exemplo que você deveria ter tido. Exatamente. E ainda a pergunta que tu tinha feito eu acho que assim, implementar cultura dói. E aí eu vou contar aqui um caso que eu nunca contei em nenhum podcast, tá? Aqui, óbvio, eu guardei para agora daqui a primeira vez. Prepara o corte aí. Assim, cara, a Nauk, antes de ser Nauk, a gente era uma outra marca, né, que era a Funit, fazia assessoria de marketing e vendas, a gente não faz mais, tá? E aí, a minha esposa, a Júlia, se formou em arquitetura na URGS, em Porto Alegre. Então, nunca tinha trabalhado com marketing, com venda, ia começar na arquitetura, mas, cara, foi bem traumático para ela, né, do TCC dela, cara, da arquitetura, né, que tá nos ouvindo, né, se alguém, bom, né, da arquitetura aqui vai ter bastante gente, cara, é bem traumático. E numa federal, enfim, ela, cara, então ela se formou e não quis operar. A gente estava em São Paulo, eu tinha algumas reuniões aqui, eu trouxe ela, né, pra gente aproveitar aqui também. E, cara, eu convidei ela, né, pra trabalhar na Nauk, e ela assim, vou fazer o que eu falei, não sei, mas eu preciso de te ir lá. Né? E não foi, tipo assim, caridade, bem pelo contrário. Porque, cara, eu tenho hoje um pouquinho de experiência em né, colocar minha mão em algumas pessoas, várias. Do Jota conhece, pegar as imobiliárias de colega lá que a gente conhece, pegar hoje algumas 70%, 80% do corpo de diretores eram meus consultores na época, lá atrás. Que são até hoje, gente que eu
lá no meu network, formei e tá até hoje. E isso é bem raro, né, no mercado imobiliário. E aí chegou um ponto, eu falei, cara, tu vai montar nossa cultura. E ela caiu pra dentro, velho. Ela passou a estudar a cultura de muita empresa, estudou como faz isso, começou a entender, começou a escrever. O nosso código de cultura é de 100 páginas, nasceu dela hoje. O primeiro, a gente já modificou muito. Tá, cara, é um livro, tá? Muito é um bom. livro mesmo, é 100 páginas, velho. É um livro mesmo. Sugiro todo mundo depois se tu disponibilizar ou pedir lá pra ti, cara, é legal demais. Cara, é animal mesmo, assim, né? Modéstia à parte, cara, é bem, tipo, né? Fica bem claro do que é uma cultura, assim. Então, e aí ela montou nossa cultura. E aí a gente fez numa festa final de ano pro time, a gente foi apresentar pro time, tinha mais ou menos umas 20 pessoas no time, e a gente mostrou pro time aquela cultura, e foi um choque. Só que a gente deu clareza. E foi eu como líder, foi uma das primeiras vezes que eu dei a voz pra alguém falar de como ia ser que não era eu. Então eu também trabalhei isso em mim, tá? Só que quando ela falou, virou um ano e a gente perdeu uns 80% do time. A gente perdeu Não se encaixaram ali. Que olharam e falou assim, opa, mas eu dei clareza. Ah, claro. Ela mega se frustrou, cara, matei tua empresa. E eu falei, não, a gente está começando a construir o que a gente realmente quer. Deu clareza do que a gente não queria, deu clareza que aquelas pessoas estavam ali, mas elas ajudaram muito a gente, até tal nível. Então, talvez hoje, não ter muita cultura, ou como tá, é que a gente ajudou até aqui. Mas daqui para frente vão entrar outras pessoas, né, que vão te levar, né, para outro nível. Então, talvez seja necessário quebrar alguns ovos para a gente entender do que tem dentro e para a gente começar, né, a ter ovos novos. E, cara, ela fez essa cultura e aí ela caiu para dentro, né, da Nau, que foi a pessoa que, cara, fez a gente crescer muito, estourou time, estourou área, processo, cara, estourou muita coisa nossa. E começou a entrar novas pessoas. Hoje a gente tem gente muito boa no time, tem líderes maravilhosos, tem gente, cara, pessoas muito boas. E chegou um ponto, só que a cultura, ela é viva, né? Então a cultura começou a mudar, começou a mudar e ela foi mudando, e a gente tem que sempre, para melhor, a gente vai, né, se adaptando. E a minha esposa chegou em novembro do ano passado e disse, olha, a cultura foi se adaptando tanto que eu não me adequo mais. E ela pediu para sair. Olha que louco. Caramba. E ela que ajudou a criar a primeira versão. Ajudou a criar, estruturou. A gente contratou gente muito bem alinhada, só que foi mudando e ela não se encaixava mais naquela cultura, porque a cultura foi mudando. Então a minha esposa que montou, pediu para sair da cultura, mas foi óbvio, um pouquinho traumático, porque a gente é um casal, óbvio, mas a gente está super bem, né? Mas assim, por quê? Porque tem clareza. Tem clareza das coisas. Ela disse, para onde está indo é para onde a empresa tem que ir. Só que eu preciso de outra coisa hoje. Então, clareza. Então, assim, cara, isso é muito maluco. Demais. Mas isso é cultura, velho. Pois bem. Isso é muito forte. Mas isso é... Trazendo isso é muito forte, cara. Isso é forte pra cacete mesmo. Cara, e... Pô, se a gente for falar, for pegar alguns exemplos de mercado imobiliário aqui, eu vou separar duas coisas que você estava falando e eu estava pensando assim, onde isso se encaixa na prática, porque às vezes um gestor pode estar nos ouvindo e falando, tá, mas tá rodando bem meu negócio e tal, enfim, né? E duas coisas. Primeiro que eu vejo assim, a galera às vezes nos chama, e muita gente de corretor ou líder de imobiliária me chama para falar, para trocar uma ideia sobre inovação, para dar palestra sobre tendência, né, e tudo mais. E aí fica sempre essa coisa assim, tá, mas eu vou lá numa imobiliária, dou um treinamento ou num evento, falo de inovação. Tudo que está acontecendo, como inovar, como é que é a minha visão de inovação. Inovação não é uma parada que tu vai ouvir numa palestra, tu vai voltar, vai aplicar e morreu. É uma inovação, um negócio contínuo. É uma área da empresa. Inovação é a empresa que está ardente por inovar. Porque inovação não é só tecnologia, inovação é uma série de coisas. E aí o primeiro ponto, tem muita empresa que quer inovar, quer estar no hype, quer pegar uma tecnologia, quer estar, mas tu vai ver o dia a dia dela é absolutamente poda qualquer tipo de novidade. Isso é cultura também. A cultura dela é que os próprios pessoas da empresa cara, não vou nem sair da linha aqui porque senão eu vou tomar porrada. Então isso aí é um ponto onde aplicar a cultura. É tu, naquela lista lá de falar o que a gente não tolera, é tu mostrar também o que tu quer, né, o que tu tolera e dizer assim, cara, a gente aqui está aberto a inovar. O que vocês tiverem de coisas novas, traz para mim que eu vou, né, ou aplica para a gente testar. Então essa é a primeira coisa que eu vejo uma aplicação prática do que sempre me dizem. Quero inovar, mas minha empresa o pessoal não gosta de inovar. Pô, então tá errado o início dessa parada. E o segundo ponto, que acontece muito, é que às vezes a gente vê corretores de imóveis que destacam
tá? Principalmente agora que o corretor virou um canal, corretor e tal, é um canal importante do mercado, não é só um vendedor, é um canal de venda. E aí eu vejo corretores se destacando, e aí eu recebo muito feedback disso também. E ele está numa house de incorporadora, por exemplo, tá? Eu estou narrando aqui um caso real, até, de que recentemente eu recebi. Está se destacando, dos corretores, inclusive, estão se destacando pra caramba. E aí, cara, é outra imagem que elas deram para a empresa, estão mandando muito bem. E a empresa não está reconhecendo. Mas na real não é a empresa reconhecendo, é o líder direto que está com medo, está com receio de, putz, caramba, se eu der mais espaço para essa galera aqui que está bem, eles vão passar por mim. Isso também é um caso de cultura, porque às vezes o dono da empresa nem está sabendo o que está acontecendo, que está lá o cara da ponta se destacando pra caramba e ele poderia estar ajudando muito mais na empresa, porque a cultura dele é a cultura que o cara que está liderando, que nem na época que a gente estava lá na imobiliária, ele pode fazer o que ele quiser, que não é o bem comum da empresa, é o bem comum dele, que é se proteger, né? O ser humano quer se proteger porque acha que vai perder espaço. Então, 2 casos que eu ouvindo aqui, eu trouxe para uma prática do mercado aí, que é onde aplicar uma gestão, né? Porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de gestão. Você deve estar se perguntando, pô, os caras estão falando de cultura aí, mas onde é que... Cara, porque isso afeta diretamente, como eu falei, isso é uma tendência, porque isso afeta diretamente o resultado das empresas, hoje em dia, né? Diretamente. E aí, entrando agora mais focado no real estate, você tem muita incorporadora lá. Primeiro, como vocês conseguem contribuir com elas nessa ideia de cultura, tá? E o segundo ponto é como uma empresa que ajuda as empresas a venderem mais, por dar uma clareza de plataforma para elas, né? E conectar de conhecimento também, como esse já deu uma aspas aqui, que é todo incorporador tem que ter uma house. Mas como tu vê hoje essa montagem de um resultado bom de venda de um incorporador ou de uma imobiliária, mas principalmente do incorporador, que é quem vocês mais atendem também, nesse mundo hoje que, pô, tem inovação pra caralho, tem tecnologia, tem conceito, tem, pô, aí o cara falou de cultura. Meu, peraí, como é que eu faço pra ter um bom resultado hoje em dia? Eu acho que a gente parte do seguinte, do que é a tese de inovação, né, que eu acredito? Construir empresa que mataria minha própria empresa. Todos os dias. Então, assim... Espetáculo. Pô, se eu tenho meu concorrente, só que isso muito centrado no cliente. Então, assim, se eu não... Pô, será que vocês estão aqui ouvindo, conseguem atender o lead de vocês, o cliente de vocês rápido? Eu atendo em 1 hora, em 2 horas, em 15 minutos. Cara, no jogo de hoje é real time. Então começa a inovar aí. Simples, gera valor. Então, assim, a inovação mais próxima de gerar valor não é para o teu cliente. Boa. Mais próxima de gerar valor para o teu cliente. Coisa simples. Então, assim, antes de querer sair fazendo um monte de coisa, atende o teu cliente rápido e bem. Tá lá, teu cliente, né, preenchendo o teu site, lá na page, né, pedindo mais informações, o teu corretor lá na ponta mal treinado, que manda um monte de informação, o teu cliente não pediu porra nenhuma. E com um monte de erro de português ainda. É o que mais acontece. Não pediu nada. É o que mais acontece. Não pediu nada. E aí tá reclamando, né, que o lead é ruim, tá batendo no teu marketing, mas lá na ponta a gente não tá entrando, né, pra ver o que acontece. Então, assim, vamos inovar e fazer o básico. Básico, impecavelmente bem feito. Isso, porque se alguém fizer, vai te matar. E já começa aí, tá? Então, com a lógica da Nauk, como é que a gente ajuda quando a gente fala, né, de inovação? De mostrar onde tem merda. Mostrar onde tem gargalo. Porque um gestor ele tem que ser obcecado por gargalo. Que é no gargalo onde tem oportunidade, né, pra gente melhorar. Então, assim, até no G4 Sales, né, eu tava lá hoje também, não no Sales, mas lá na palestra hoje, no Sales também, né, eu falei o seguinte, cara, a gente tem que parar de olhar, né, pra taxa de conversão. Isso é muito maluco, né? Que a gente, cara, como é que a gente faz sempre, né, para aumentar a taxa de conversão? Essa obsessão. E eu não tenho obsessão, né, por taxa de conversão. Eu tenho obsessão em redução de perda. Então, quando a gente diz, né, para o time de venda ou para o time de marketing, cara, tu tem que converter mais. Isso, cara, isso aqui deu um pouquinho de neurociência também. Então, eu estou dizendo o quê? E o que o cidadão entende? Poxa, vai entrar um lead, eu vou ter um cliente, eu tenho que converter mais. Enfim, cara, se ele não me der boda, eu vou para o próximo e foda-se. Eu tenho que converter mais. Porque eu vou pro próximo, cara, do que me responder aqui, eu dou atenção. E agora, quando eu digo o seguinte, cara, tu tem que perder menos, tu significa que tu só pode perder limite de X, o que automaticamente, automaticamente ele vai fazer? Dar mais atenção, atender melhor. Porque ele está preocupado em não perder. Automaticamente uma taxa de conversão sobe. Então acontece,
Tá, mas eu tô perdendo em qual estágio? Eu tô perdendo de qual campanha? Eu tô perdendo, né, por qual motivo de perda? Aí que a gente entra no dado. Aí é onde a Analytics entra para dar essa clareza de onde a gente está perdendo, de onde eu tenho gargalo. Então, cara, a gente vai lá mostrar todos os sinalzinhos vermelhos, né, de onde está dando, né, pra gente colocar lupa no que realmente, né, tá acontecendo. A gente chama isso, né, de Sales Analytics, né? Então, quando a gente vai olhar a lógica de vendas, mas com uma lógica analítica. Eu olho venda como processo, eu olho venda como dado, tá? É assim que eu olho. O processo, né, que está dando ali problema, depois eu ver, tá aqui, quem que está operando ele? Porque processo, né, tem que ter dono. É, lógico. Quem é que é o dono, né, daquele processo? É que nem quando a gente fala o seguinte, um corretor hoje, tá? Ele fazer o atendimento, né, do lead, né, que entra, loucura. Loucura. E aqui pode já cara, né, num baita BO, uma baita polêmica. Mas eu provo, simples assim. Entrou um lead agora, o corretor tem um atendimento para fazer e um cliente da carteira que comprou e que ele pode, né, vender no novo imóvel. Qual que é a prioridade? Fazer uma venda recorrente aqui, a segunda. Mais uma venda. A prioridade é que está dependendo do momento, do corretor, não tem foco. A prioridade é o bolso e o que ele está a fim de fazer. Não tem foco. Então assim... A prioridade é a venda mais rápida. Se a gente não combina aqui de ver na pergunta, a gente tem que, né, colocar uma opção, nós três, né, colocar uma opção, né, diferente, a gente vive esse mercado. Acontece. Nem a gente conseguiu responder. Isso. Então, do que acontece? Ele tem que ter prioridade. Time que vai trabalhar com carteira é um único time de venda. Time de CS e expansão de receita. Nunca vi uma incorporadora onde é que tem. Tá? Você falou hoje isso, eu anotei até. Segundo ponto, quem está preocupado em só fazer fechamento, que é onde eu acho que o corretor ainda tem que estar. E quem está preocupado em fazer o primeiro atendimento, a primeira de experiência. Então, por isso que eu acredito muito na lógica, né, de pré-venda, né, do STI, só por atender rápido, atender bem, quem é muito bem treinado. Só que o que a gente tem, né, que cuidar aqui? Quando quem vai começar a fazer isso não tem, né, muita experiência, vai contratar time lá de 1.000 pila, 1.500 pila, ele vai achar, né, que tá bom. Vai cometer o erro, né, de Claro, Vivo, TIM, Oi, né, de operadoras, né, de telefonia. Porque quando a gente liga, né, no 0800, né, já tá mudando um pouco isso, tá? Mas quando a gente ligava, era muito ruim. Qual que é o menor salário, né, dessa empresa? Quem está mais próximo, né, com o cliente. Burrice. Quem está mais próximo, né, com o cliente é quem ganha mais. É óbvio. Então, dentro de uma lógica, né, de um funil de vendas, eu tenho mais leads no topo. É onde eu tenho que ter mais atenção. É onde eu tenho mais oportunidade, eu tenho mais cliente. Aonde que eu tenho que ter mais qualidade? Aqui. Aqui eu tenho que ter mais qualidade. Porque quem está ouvindo aqui a gente, que a grande maioria é de mercado imobiliário, eu afirmo, não tem problema do cliente que entra no plantão até comprar. Não tem problema. Vai ter uma taxa de conversão, a pior vai ser 10%. 10 para 1. Que tá top. Ok? A lógica é, por que ele não converte mais? Porque dos 10, os 10, 9 não tinham qualidade, talvez. Se eu tenho alguém antes, né, qualificando bem, aí aumenta a taxa de conversão. Então não está aqui o problema nesse fechamento. Pode ter gargalo também, mas o grande problema está antes disso. Aí a gente começa a ter prioridade. A prioridade de uma pessoa é encantar esse cliente, né, na entrada, agendar para outro. O outro é pegar esse cliente e converter. O outro é garantir o sucesso dele e aumentar a receita. Aí a gente passa a ter uma engrenagem. Aí eu chamo de máquina de venda. Engrenagem. Máquina de venda não é ter mais time de venda. Mais corretores não se ficam, né, mais vendas. Mais leads não se ficam, né, mais vendas também. Sim. Então, quais são essas engrenagens? Cara, quais são as engrenagens, né, da minha empresa? Elas com muita sinergia, aí sim a gente cria uma máquina, né, com uma boa operação. Então aí você está dizendo o seguinte, vou tentar ilustrar isso de forma prática. Uma das coisas que eu sempre imaginei, sempre pensei é assim, antes de você abrir a boca do teu funil, você tem que estar preparado para abrir essa boca. Então acho que uma camada anterior à atração, você tem que chamá-la de preparação. Perfeito. Prepara essa primeira filtragem do teu time para qualificar bem. Boa. Remunera bem essa pessoa, porque ela vai querer cada vez mais e melhor ter pessoas passando pela boca do funil aí. Sim, se eu tenho um time preparado, esse time vai ter uma atração eficiente, que essa atração não é feita pelo comercial, é feita por um outro departamento, que seria o marketing. O marketing joga cada vez mais essa pessoa bem qualificada para baixo do funil. E aí, Iago, eu fui buscar eu vou voltar alguns passos atrás, eu fui buscar aqui, ao vivo, o senso de cultura de algumas das principais empresas mundiais. E eu quero entender de você o seguinte, onde hoje o Iago se qualificaria quando a gente pega Google, quando a gente pega Apple,
E quando a gente pega a Netflix, eu quero entender onde o Iago, com toda a visão dele de gestão, de vendas, de cultura, de criar várias empresas, de resultados financeiros alcançados ao longo desse tempo todo, onde o Iago se encontra. Primeiro, a cultura do Google é nada mais do que a colaboração entre os funcionários. A cultura da Google foi criada em cima de colaboração. A cultura da Apple foi criada em construir uma rede de talentos. E a cultura da Netflix foi de que a percepção do negócio permitiu que a empresa se transformasse em uma gigante do streaming. Praticamente as três têm um ponto em comum, que são as pessoas que foram treinadas ali. Dentro desses 3 cases que eu te trouxe aqui, das principais culturas estabelecidas, das principais empresas hoje tech do mundo, onde o Iago se classificaria melhor e se qualificaria melhor? Se tu pegar o nosso código de cultura, uns 20% ou 30% dele tem a cultura, né, da Netflix. Tem o livro na Netflix, né, que a regra não tem regras. Né? Então, quem já leu ele, vai ler nosso código de cultura, vai encontrar algumas coisas bem parecidas lá. Tá? Boa. É uma coisa que eu acredito muito, é liberdade com responsabilidade. Então, hoje o que eu falo, cara, é liberdade, né, com responsabilidade. Só que gente boa é responsável. E gente boa gosta de liberdade, sabe trabalhar, né, com liberdade, porque ela é adulta. Então, aí é onde a gente pega um pouquinho, tá? Então, para mim, o senso, né, de liberdade, né, com responsabilidade, tá nesse ponto. Aonde que na nossa cultura diz, se a tua liberdade está sendo percebida pelo time, tu não está sabendo exercer bem a sua liberdade. Então, quando o time começa a notar aquela pessoa, ela não está executando muito bem da cultura. Porque eu não demito ninguém, é o time que demite. Eu, cara, cada 10 pessoas que trabalham comigo saem, eu demito uma, talvez. É a analogia do futebol, o vestiário derruba treinador. Derruba completamente. Porque na minha cultura diz, a gente não pode aceitar alguém no time que não está cumprindo com os nossos valores e com a nossa cultura. Jota, ainda bem que você cumpre com os valores e a cultura do próprio Talk, senão eu te derrubava, meu velho. Pois é. Aqui tem um exemplo legal, quer ver? Eu tô com uma colaboradora, né, que ficou grávida agora, né, e ela veio me contar. E aí ela tava com 2 ou 3 meses e ela é PJ, né, 100% do meu time é PJ também, tá? E pro modelo cultural. E aí ela veio, assim, e eu falei pra ela, aí ela, me contou, dei parabéns e tal. No outro dia eu falei, cara, eu tenho que conversar com ela. No outro dia, né, eu devo conversar com ela só pra te avisar. Pode ficar 100% tranquila, tira o tempo que tu precisar, eu nem vou combinar tempo contigo, a decisão é tua, se tu vai diminuir janela de trabalho, é tua. Porque tu é madura e eu sei que tu vai fazer, né, da melhor forma. Eu nem vou combinar. Quando a gente está falando, né, de uma boa cultura, a gente nem combina essas coisas. Eu não preciso, né, combinar. Ela é adulta, ela sabe o que ela tem, né, que entregar, ela sabe a meta, né, que ela tem. Então, assim, automaticamente fica muito mais fácil, mas ao mesmo tempo, né, como líder, lá atrás eu dei segurança para ela. Faz e eu estou te garantindo, né, que tu vai estar seguro. E faz da forma como tu achar melhor. Olha o senso de responsabilidade, né, que eu joguei para as pessoas. Óbvio. Ela vai ser, mas é esse tipo de cultura, né, que eu acredito. Na verdade, talvez você não deu tanta responsabilidade nas costas dela. Você mostrou que ela estava protegida em qualquer responsabilidade que ela assumisse. Perfeito. Né? Você estava ali dando todo o prestígio para ela. Falou, faz assim, como você imaginar, eu estou aqui te protegendo. Que é uma das coisas, Iago, que a gente vê muitas empresas causarem transtorno para os seus funcionários quando eles não respeitam a identidade desse funcionário, seja ela qual for, e o momento desse funcionário, seja qual momento que for. Né? Falta muito ainda para as empresas criarem a cultura de se tornarem empresas adultas e criarem ambientes agradáveis para todo mundo que está ali. Porque se você tem funcionários felizes, você tem clientes felizes. Sim. Essa é uma prova de que vendas está ali no dia a dia, tornando a empresa forte, sólida. E claro, eu converso muito com o Fabrício Medeiros, o Faca na Caveira, por mais louco que ele seja, e eu concordo num negócio que ele fala. Ele diz assim que o coração, a parte mais importante, você disse aqui, de uma empresa é vendas. Se você tirar vendas de uma empresa, como que ela cria produtos e serviços? Né? Não existe, né? Não tem resultado. Vou voltar aqui, você voltou num ponto, eu vou voltar de novo no ponto. Pode voltar à vontade, Jota. Eu já te dei coraçãozinho e não asterisco. Boa. Que a gente estava falando das vendas, eu meio que sintetizei um pouco do que tu falou hoje na aula lá,
E nessas 3 etapas da venda, né? Então foi um resumo, uma sintetização, que eu acho que o nosso mercado acaba não refletindo nisso, que é o pré-venda, a venda e o pós-venda, tá? Que é meio que um mito, assim. Pré-venda é o quê? Quem é que faz pré-venda? Pré-venda é um SDR lá que faz, é o contratado que eu pago barato para fazer a primeira qualificação. A venda é o quê? O corretor, mas que momento o corretor pega a mão, em que momento ele solta? Porque na real não solta, no mercado normal o corretor não solta a venda, ele faz a venda e ele continua com esse cliente, porque não existe o pós institucionalizado. Aí tu falou um negócio lá hoje que eu fiquei refletindo, porque a maioria das empresas, elas não tem um pós-venda institucionalizado, que é tipo um time de pós-venda. Ele é um pós-venda muito mais meio que, a gente tem algumas ações aqui de experiência, para ver se foi boa a experiência ou não, que o próprio corretor às vezes pergunta, não é uma coisa institucionalizada. E o Iago trouxe, anotou hoje de manhã, uma visão de que isso é outro time, não é o corretor que tem que fazer, é um outro time que tem que fazer esse pós-venda, mas também que não é um pós-venda só para jogar estrelinha lá, para ver se foi bom o atendimento, não, é para tentar trazer esse cliente de volta para o funil, né? Então o funil... É que tem uma grande diferença de suporte e CS. Uhum. Então assim, suporte é, sei lá, o contrato que não chegou do boleto, isso é suporte. Perfeito. Tá? CS é sucesso do cliente. Mas qual a missão de uma área de sucesso do cliente? Explica um pouco pra galera que todo mundo às vezes escuta isso aí Isso. E fica, tá, mas o que é o sucesso do cliente, né? Basicamente é o seguinte, quando esse cliente comprou o seu produto, O corretor vendeu. o que garante sucesso para o cliente nessa compra? Ele comprou o imóvel, né, por algum motivo. Ou para investir, ou para a família, o que significa sucesso para ele com aquela compra? E só que a gente precisa detalhar isso. Comprei lá quando estava mais na planta, mais na obra, então, meu sucesso lá é que quando ficar pronta a infraestrutura, que eu use, que eu tenho meu sábado, que eu faço meu churrasco lá, tal, que eu tenho. Então, tem vários pontos que para ele significa sucesso. Só que a gente tem que escrever isso. Só que quando a gente tem clareza nisso, a gente tem que ser obcecado em cumprir isso. Quem aqui é de incorporador e vende, por exemplo, lançamento imobiliário, né, para investidor, quem é que lá depois garante que a rentabilidade que a gente prometeu, a gente está entregando lá no final, 4 anos depois? Então, quando a gente garante isso, lá do que eu te prometi, eu te entreguei, foi sucesso, foi muito. Legal, a gente poderia, né, gravar um vídeo, né, pra gente, a gente usa esse cliente como promotor. Aí onde entra a campanha, né, de indicação, aí é onde a gente entra senso de comunidade, aí que a gente começa a transformar esse cliente, porque esse cliente não vai comprar com a gente de novo se ele não tiver sucesso naquela compra. Só que a gente não tem ninguém, né, preocupado com isso. Por quê? O corretor, né, quando vende, a preocupação dele é fazer a segunda, terceira, quarta, quinta venda. E não preocupado com o sucesso, né, com a primeira venda que ele fez, porque a comissão ele já gastou. Então ele não tem essa preocupação, ok? Esse outro time tem essa preocupação e meta de criar novas oportunidades, né, para o time de pré-venda lá em cima de novo. Então, olha, esse cliente está aqui, ele pode ter uma nova oportunidade. E outra, e um time de CS também, ele tem que estar preocupado, aí uma é com sucesso, o segundo ponto, com novos problemas que ele tem que resolver. E aqui está uma grande área, né, de criação, né, de novos produtos. Para mim, a área de novos produtos parte do CS. Por quê? Eu vou perguntar, né, para esse cliente, olha, legal, isso aqui, né, foi sucesso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando tu comprou esse imóvel, depois que tu foi usar, quais pontos, né, identificou, né, que tu teve, né, de algum problema? Quando eu fui fazer o seguro, quando eu fui fazer a mobília, quando eu fui fazer isso, problema. A gente cria novas soluções de novos produtos só para resolver problema. Só que para resolver problema eu tenho que fazer o quê? Ouvir o cliente. Quem é a melhor fonte de estratégia de qualquer empresa? O cliente. Claro. O cliente é a melhor fonte, né, de estratégia. Claro. Não adianta pegar, né, teu time de venda, de marketing, vou fazer uma campanha, tal, né, ficar todo mundo, né, quebrando a cabeça. Porque o padrão de referência, né, é diferente do nosso time e do nosso cliente. Aí, quando a gente começa a perguntar para ele como ele percebe, do que para ele, né, seria bom, as dores dele, aí sim a gente passa a criar boas ações, a criar, né, bons produtos, a criar novas soluções. É o que a gente chama, né, de aumento de LTV. Aumentar a nossa escada de valor, né, com esse cliente. Ou seja, eu vendi um imóvel, mas eu posso ter produtos, parcerias, eu posso ter mais coisas atreladas, eu vou consumindo mais, né, com esse cliente para aí vir
né, uma nova compra. Uma coisa é a experiência de compra, outra coisa é a experiência de uso. Então, quando a gente separa experiência de compra e experiência de uso, ele só volta a ter uma nova experiência de compra se ele teve uma boa experiência de uso. Cara, você falando tudo isso, Iago... Dá um bug na cabeça. Não, e dá um bug bom. E eu fiquei procurando... Não, eu fiquei procurando dentro do mercado imobiliário alguma empresa referência de CS. E é difícil você achar. O que eu queria trazer aqui para a gente de case bem aplicado a isso que você falou, de sucesso de cliente, no mercado imobiliário, infelizmente, desculpa, se a gente tiver uma, duas ou três, é muito. Só me vem uma incorporadora que a gente conversou já. O Danilo lá, pois bem, da Palme. Você vê como é muito pouco, olha só. Tem alguns cases interessantes, mas que se preocupa muito com isso, o Danilo da Palme. Inclusive, para quem, se Danilo, você estiver ouvindo a gente... É do G4 Club também. É do G4 e ele está hoje em Harvard palestrando. Verdade. Vamos dar todas as menções honrosas aqui, que é um cara que merece muito. É Mas eu quero trazer aqui, Iago, o que eu considero o maior case de CS no mundo, isso já virou até trabalho das principais estudos de universidades e tal, que é o case da Zappos. Você deve conhecer a empresa calçadista online, né? E tem dois momentos lá muito interessantes. Quando o Iago fala assim, o sucesso de venda e o sucesso de uso, né? Você tem que aprender a separar as duas coisas. O cliente das Zappos compra com as Zappos continuamente, só que ele usa as Zappos para outras coisas. Tem um exemplo lá legal que o cara ligou para pedir uma pizza para o atendente das Zappos. Falou, cara, eu estou em tal lugar e eu não sei que pizza que eu peço. O atendente das Zappos falou, aguenta aí. Ligou, chamou a pizza pro cara e entregou a pizza. Teve um outro que estava sofrendo de depressão, ficou 9 horas no telefone com um atendente das Zappos, um cara de CS das Zappos. Então você percebe assim, você ter sucesso do cliente te garante uma solidez de marca também. Né? A sua marca ela fica assim, no coração de verdade do teu cliente, né? Cara, isso é incrível, cara. Para mim... Eu acho que pensar nisso, de novo, é ser obcecado por quem pode nos promover e nos demitir. Entendeu? Então, por isso que eu comecei, né, falando disso. Porque, cara, né, no final do dia, quando a gente fala, foco no cliente, cara, mas aonde está o foco dele primeiro? O foco dele está aonde? Cara, o foco dele está a resolver problemas. Então, cara, quando a gente entende isso é inovar. Cara, montar uma área de CS é uma baita inovação. Sabe? Total. A gente passar a olhar para o cliente de uma forma, né, diferente. E, posso ter algum tipo de ferramenta, né, que me ajuda a fazer esses touch points? Posso. Tá, mas como é que eu coloco, né, processo? Legal, ele comprou, do primeiro contato vai ser em 7 dias, segundo em 30, 60, 13 meses. Então, processo, assim. Criar um processo. Então, cara, pessoas, processos, ferramentas. Cara, nesse pilar aqui, né, dos 3, com uma boa cultura, né, para pegar ele, para mim é uma bomba. E até mesmo... num mundo tão concorrido que a gente está, com, né, lançamento imobiliário, sai de um jeito, sai de outro, está todo mundo muito impactado com todas as transformações do mundo. Tem um ponto que tu falou que eu acho legal, que é o CS, fazer um bom atendimento ali para saber como é que foi o sucesso do cliente, entender isso. Mas tem um outro ponto que é assim, né, tu falou uma hora aqui que o mercado imobiliário não tem recorrência. A incorporadora vende e vai pro próximo, né? Aí tem dois negócios aí. Hoje em dia, com a necessidade de trabalho de branding que é necessário fazer no mercado, que o mercado imobiliário não sabia fazer, e por isso que várias marcas estão entrando no mercado imobiliário, porque tem uma lacuna, né, ali que não foi preenchida, mas vamos lá, os incorporadores podem fazer isso. A primeira premissa, né? Você não consegue fazer um trabalho de branding se não é presente. Não tem como. Por isso que as marcas agora estão investindo em assinar coisas do mercado imobiliário, em participar do mercado imobiliário, porque é uma presença diária. O melhor lugar do mundo para te fazer marketing é onde a pessoa dorme e acorda. Ela vai acordar, dormir, acordando, olhando para ti. O incorporador imobiliário sempre teve isso na mão dele e nunca usou, até por um conceito de negócio, né? Construiu, entrega e deu. Mas quando a gente olha para esse negócio de que eu tenho uma área específica, que o trabalho dela é saber o sucesso do meu cliente e, inclusive, gerar mais negócios para mim, pelas dores que o cliente mostra depois dele ter comprado, eu consigo daí ter esse trabalho de marca e esse trabalho de recorrência que o mercado não tem. Perfeito. Ou criando produtos, e aí tem um exemplo, por exemplo, vamos olhar para a Melnick lá, né, com nossa conterrânea do Sul, que criou lá o aluguel reversível há um tempo atrás. Criou um produto.
Tinha estoque, escutou, viu, pô, os caras querem alugar, mas não querem comprar, não estão com grana de comprar. E se eu alugar e depois eles comprar, né? Criou um produto em cima disso, criou uma recorrência de marca e de negócio. Para quem está nos ouvindo, Iago, e aí eu estou puxando também porque está fresco, porque a gente conversou hoje lá na aula, lá, né? Mas que tipo de questionamento o incorporador pode fazer para ele ter esses dois objetivos? Um melhor trabalho de marca, de fixação, pois está com esse cliente mais vezes, e de criar novos produtos a partir desses problemas. Porque também não é tudo que dá para fazer, né? Senão vai virar 1001 utilidades ali, né? Perfeito. Cara, eu acho que assim, quando a gente está falando, né, de rede social, o conteúdo mais difícil de fazer é o de meio de funil. Sim. Tá? Para mim é o mais difícil, né, de fazer, que é o quê? Case e depoimento. Esse é o mais difícil, cara. Tá? E para mim é o mais porrada. É quando a gente transforma o nosso cliente em um nosso promotor de marketing. E, cara, não é eu falando, é o nosso cliente falando, é uma família falando. Então, pensa em como é que a gente poderia fazer. Tá? Imagina numa incorporadora criar um podcast, que nem a gente está aqui, interno, e só trazer histórias de família e contar, o cliente contar da história da venda, daqui a pouco, né, com o corretor junto. Como é que a gente se conheceu, né, como foi o cliente contado, por que, né, que comprou. Cara, cada podcast vai dar uns 12 cortes, bons cortes. 12 cortes, pensa aí se uma empresa faz uns 20 podcasts no ano. 20 podcasts, se for, né, 10 cortes, são 200 cortes. 200 cortes. Bastante. Nenhuma incorporadora no país faz conteúdo, né, com cliente com 200 posts no ano. Um ano inteiro quase. Cara, quem fizer isso já está na frente. Um podcast a cada 15 dias. Então, assim, e com cliente, no conteúdo que para mim mais gera branding, mais gera marca. É o cliente falando, é a experiência dele. Mas quem que eu estou promovendo também? O meu corretor. Pô, É do meu corretor também. Então, são outras famílias vendo que aquela pessoa é confiável. Então, quando aquele corretor estiver conversando, né, com um novo cliente, olha, pô, tem um case muito legal, né, de uma família, né, que eu atendi, dá uma olhadinha aqui. Cara, isso muda da percepção, porque antes de comprar imóvel, né, venda antes de qualquer coisa, é confiança. Então, esse primeiro ponto de confiança deu quebra aí, são outras pessoas falando que podem confiar na gente. Isso é uma bomba, né, de branding pra mim, isso é uma bomba, né, de awareness pra mim. Tá fudido isso. Criação de marca, né? Mas tem que fazer, que é o mais difícil. É mais difícil, né? Como Comprar, fazer fazer. isso, né? Você vai lá, como é que eu vou fazer isso? Cara, se tu entrega 200 unidades por ano, 100 unidades por ano, precisa de 20, precisa de 10, pô. Vou mais adiante. O próprio Tagus, né, pode criar um produto e fornecer serviço e criar desse produto, né, para a incorporadora. Olha Para aí. ensinar eles a fazer desse podcast e criar uma recorrência de vocês operar. E ensinar os caras a fazer. Tá vendo? Isso é um business daí já, viu? Isso é um business. Mais um business que a gente Mais um business. cria aqui. Falando em business, meu velho, eu acho que é o seguinte, cara, a gente tem muito para falar, muito para conversar. Tá, mas eu tenho só mais uma coisa antes de encerrar. Tá, mas me deixa eu só falar um negócio. Deixa eu Por só favor, falar um senhor. negócio. Esse é daquelas conversas que, de verdade, entre tantas, é aquela que explode a cabeça e traz muito conhecimento. Iago, eu vou querer que você, de alguma maneira, esteja presente em mais uma gravação de podcast. Ele vai convidar a gente para ir lá para Santa Catarina, para Jurerê, para gravar lá na Nauc lá. Ó, lá é legal, viu? Bora! Lá é legal. Gravar lá em Jurerê lá. E antes de deixar o Jota te fazer mais uma pergunta, porque nós já passamos de 1h10 de papo aqui. E a gente Ia está. bater recorde, viu? A gente está aqui, ó. 1h10 de papo. Mas o importante não é bater o recorde, o importante é dar qualidade na conversa. Aprendi isso com Boa. você aqui. Não é a quantidade que faz o time seguir, é a qualidade do que você faz para o time seguir. Muito boa. Então, Iago, a próxima gravação, se não for aqui em São Paulo, vai ser lá em Florianópolis, na tua estrutura, com o teu time. A gente quer conversar com algumas das pessoas, se você permitir, para mostrar a cultura da Nauc. E você que nos assiste e escuta aqui, a Nauc é uma parceira aqui do Prop Talks e está sempre junto com a gente nos eventos que a gente faz, nas imersões que a gente desenvolve, nas atualizações do mercado que o Prop Talks traz para vocês. A Nauc está sempre junto com a gente, na figura do Iago.
O Iago hoje é um dos instrutores do G4, é muito amigo do Jota, é um pouco menos meu amigo, tá? Mas é mais teu amigo. Quem convida só eu para as coisas também. É isso que me deixou puto nesse podcast. Mas, Jota, fala aí, faz a sua última consideração. Faz a sua última consideração pro Iago. Eu vou dar um spoiler para quem está nos ouvindo, que é a gente vai começar a fazer mais coisas, iniciativas de atualização do mercado, porque a gente entende que que a gente faz aqui, né, de ter essas conversas com pessoas interessantes, que por dar uma provocada no mercado, a gente aprende muito também. A melhor coisa que tem de estar nessa cadeira é que tu aprende na hora ali, né? Mas a gente vai, além dessas conversas aqui do Prop Talks, além do evento anual que a gente tem de tendência, de inovação, de tecnologia, que você que está nos ouvindo com certeza vai participar. O Iago esteve no ano passado, vai estar nesse ano de novo. Nós vamos fazer mais iniciativas que atualizam o mercado. A gente vai começar a fazer um programa de update, de atualização, para você, incorporador que está nos ouvindo. Provavelmente a primeira turma vai ser para incorporadores, e a gente vai ter imersão de 2 dias com aula, e aí está o convite ao vivo aqui para o Iago ser um dos professores dessa imersão, para atualizar vocês aí de tudo que a gente fala, mas de uma maneira prática, para botar em prática no outro dia do seu negócio, para sempre ter o seu negócio imobiliário atualizado. Tá? Então, dando esse spoiler, agora a gente vai se encaminhar para o final. Eu queria que você me ajudasse aqui a construir, vamos lá, eu sou incorporador imobiliário, que estou com desafio de vendas, ou estou ouvindo aqui pensando, cara, beleza, até estou tendo resultado, mas eu quero mais, eu quero fazer mais negócio, eu quero ter bons lançamentos para sair e tal. A gente já conversou aqui com pessoas que estruturam o lançamento imobiliário, pessoas que ajudam a desenvolver o empreendimento, com tecnologias que ajudam a pensar. Então o incorporador, ele ouviu o podcast, ele se conectou com várias pessoas e ele está pronto para desenvolver um empreendimento. Tá? Mas agora ele está pensando o seguinte, eu então, incorporador, pensando o seguinte, cara, como é que eu estruturo meu time de vendas? Porque os caras falaram aqui que tem que ter house, que eu tenho que ter uma pré-venda, que eu tenho que ter venda, onde é que vai entrar meu corretor? Excelente, Jota. Mentoria agora aqui, gratuita do Iago aqui no podcast. Incorporador, vamos imaginar um incorporador médio, tá? Não é um muito grande. Como ele estrutura o time de venda? Como o Iago ajudaria, né? Ajudaria a pensar na estruturação do time de vendas dele? Legal. Primeiro ponto. Ele vai ter que trazer uma liderança muito forte. Eu traria uma liderança que não é, né, no mercado imobiliário. Tá? Boa. Que não é. Eu começaria, né, pelo cara, né? Começa, né, pelo líder. Tá? Alguém que não é, né, no mercado imobiliário. Esse líder é aquele cara que está em cima. O cara não, aquele homem ou mulher. Né? Quando a gente fala cara aqui, a gente está falando da pessoa, né? Que está em cima do marketing e do comercial. Tá. É isso aí, tá? E se essa pessoa tiver no currículo dela alguma formação com engenharia ou principalmente engenharia de produção, eu daria do asterisco para ela. Perfeito. Porque ela vai ter que ser muito boa de processo e gostar muito de criar padrão, porque venda é criação de padrão. Uhum. Venda é padrão. É o que a gente fala aqui, né? Máquina de venda. Só que o padrão deriva. Uhum. Todo padrão tem derivação. Tá? Não é achar que a gente vai atender todo mundo igual do acontecer Ctrl V, porque não encaixa. Então tem padrão com personalização, tá? Eu traria essa pessoa primeiro, para essa pessoa começar a construir o time, tá? E começaria por onde? Cara, pessoas primeiro, tá? Óbvio, vai ter pessoas, uma ferramenta, né, que a gente vai começar a contratar, né, para fazer essa gestão, mas entendendo, né, desses pilares, gente primeiro, tá? Treinaria a gente, um bom CRM de vendas que eu conseguir, né, ter todos esses processos. Essas pessoas aqui bem treinadas e com bons playbooks, tá? Para quem quiser, a gente pode dar depois o playbook de vendas, né, da Nalco também, do nosso time próprio, deve ter umas 90 páginas também, então assim, lá tá tudo escrito que a gente faz. Tá pedindo no teu Instagram lá dizer que te ouviu no Prop Talks, né? Pede lá no Instagram que eu mando de graça, não tem problema nenhum. Tá? Tem playbook de vendas, tem playbook Net Sales Analytics e não foi feito por IA. Então assim... Então, né, foi escrito e ele, cara, de toda semana dele muda porque ele é vivo, tá? Então, monta esse time com boas ferramentas, depois vou olhar um pouquinho para a meta. Então, que meta que eu quero, quantas vidas eu vou precisar, quantos leads eu vou precisar fazer para entender se eu tenho capacidade financeira, né, para isso também. E tempo, né, de estruturação, cara, é um passinho de cada vez. E aí eu ia começar a fazer isso com um time de venda. Time de marketing, pode ser essa pessoa também, ou aí alguém um pouquinho mais estratégico, aí eu até terceirizaria para uma agência, parte mais de campanha, meta ads e tal, anúncio, vale a pena, tá? Numa média, mas a estratégia vem de dentro de casa.
Boa, A ó, isso é agência importante. opera. Tudo que eu Importante. adoro Opera, opera. Não adianta colocar a responsabilidade na agência e dizer que ela não está te trazendo lead bom, se nem tu que é o dono do produto não sabe, né, o que é o lead bom para ti. Então a estratégia vem de dentro de casa, ok? Depois disso, bem conectada dessas duas áreas, cara, e aí depois é teste, é começar a rodar, dar um pouquinho, né, pequenininho, montando essa estrutura, né, de vendas, um time, né, de pré-vendas, tá? Tá. E um time de corretores depois. Tá? Interno. 100% interno. 100% interno, time interno. Remuneração, né, dessa galera, tá? Eu gosto sempre de fazer uma remuneração por OTS, que tem mais uma outra coisa legal, tá? Mercado imobiliário, não conheço nenhuma empresa, eu não conheço, né? Pode até ter que remunera, né, por OTE. Basicamente é o quê? A gente cria níveis, e não é júnior, pleno, sênior, porque o que é sênior para mim pode ser diferente, né, para vocês, o que é pleno para mim, então tem que criar níveis. Tá? Exemplo, na Nau, que hoje eu tenho 12 níveis, nível 1 ao 12, tá? Basicamente, vamos supor que a pessoa tem uma remuneração de R$5.000 no mês, o primeiro nível, 2.500 fixo, 50% de comissão. Tá? Só que esse variável é com porcentagem do atingimento de meta, não com porcentagem da venda. Eu não pago 1% da venda, 2% da venda. Pago, olha, a tua meta é vender 300 mil no mês. A meta do pré-venda é volume de agendamento. Tá? Então, ó, o teu volume é agendar 10 visitas no mês. Se tu bater 70% da meta, tu não ganha teu variável. Se tu bater 100% da meta, tu ganha. Mas se bater 150, tu ganha no acelerador de 1,5. Se tu bater 200 da meta, 2% de acelerador. Aí sim, de 5 pode para 7, 8, para não ter teto. Mas é do além da meta. Porque a meta no mês eu posso ajustar essa meta. Mas aonde ela ajusta quando ele sobe de nível. Então ele subiu de nível. Quanto mais ele está subindo, né, de nível, o fixo fica mais alto, o variável diminui e a meta aumenta. E esse nível ele geralmente vai de 3 em 3 meses. Por quê? Ninguém tem paciência hoje. Temos para um ano, né, para ganhar um aumento. Sim. Então ele é feito de microvitórias. Várias microvitórias. Ao invés de fazer um aumento de 12% no ano, é mais fácil fazer 1% mês a mês, em tese, ou dividir né, por 3 meses. Tá? E aí essa pessoa não bate o mês, a gente chama, né, de flags. Tá? Uma flag amarela. Segundo mês, a flag azul. Né? Terceiro mês, já está na rua e ele não pode voltar. Nível, que é o que a gente chama, né, de ramp up. Então ele vai crescendo, vai nível 1, 2, 3, 4, 5, até chegar né, no último nível. Tá? Aí tu vai construir o quê? Plano de carreira. Plano de carreira, exato. Plano de carreira. Clareza de qual nível ela vai entrar, para onde ela vai. Pré-venda não ganha com venda. Pré-venda tem salário fixo e pré-venda, pelo amor de Deus, não pode ser um corretor. Quem nunca foi. Tá? Porque senão vício. O vício vai ser vender. Pré-vendedor não vende. Pré-vendedor encanta e qualifica. E desperta o interesse em conhecer o imóvel. Entende a dor e dá o remédio e diz que eu tenho remédio. Mas quem vai lá na ponta dar o remédio é o corretor. A gente vai com o corretor. A gente quer terminar, mas não dá. E agora? Só um ponto rapidinho, só. Segura. Segura. Foi, eu tô lendo. Só. Tem que ter, então, um time interno de venda. Mas cabe, e é necessário, eu acho, eu julgo, um trabalho de canal de parcerias também. Óbvio, um não exclui o outro. É isso aí, boa. Mas o pessoal às vezes talvez, mas aí e só... Até, eu vou dar desculpa de te cortar, porque, cara, hoje lá vem uma pergunta muito boa, tá? Que é assim, é uma incorporadora que lança em lugares diferentes. Como é que eu vou ter time, em vários lugares? Cara, vai ter muita essa dor aqui, tá? Em vários lugares. O que eu falei pra ele? Faz um misto, velho. Tá? E, cara, isso aqui pra mim hoje, com toda humildade, hoje foi o maior insight, né, que eu tive na hora, assim, do que ele poderia fazer. Tá? É o quê? O SDR, o pré-vendedor, pode estar num único local. Ele não precisa, né, estar em várias cidades. Porque ele não vai no cliente, ele faz online, então isso aqui tu mantém processo. Na etapa mais importante do teu funil, que é o início. Ok? Qualificou, ele vai agendar um atendimento. Aí tu agenda para uma imobiliária local. Ok? E essa imobiliária local, ela recebe mais lead com mais vendas da carteira dela que ela faz. Então, porque ela tem carteira. Então, quanto mais ela vende da carteira, mais atendimento ela recebe. Então, tu consegue vincular uma imobiliária por mais tempo. Ela recebe atendimento, que é bom para ela. Amanhã, 9 horas, o plantão. Vai lá, tá lindo e maravilhoso. Ela faz o trabalho dela, né, que ela quer, mas com venda da carteira.
Aí Boa. a gente cria um bom modelo, né, de Maravilha. unificação para quem quer dar escala em vários lugares. Esse é um bom exemplo, é um exemplo excelente para quem está ouvindo praticar. E eu quero só dar uma Tu vai mudar o parte... tema ou não? Não, eu vou voltar num tema que ele falou agora mesmo. Só que eu tá. quero só dar uma parte, Iago, acho que talvez para você também seria legal, se você não conhece, e quem está ouvindo a gente também buscar o Case Tecnisa. Em 2010, 2011, quando nós tínhamos os corretores online, eu tive a felicidade de, por algum tempo, liderar essa força de vendas. O e-business cuidava da parte do online. E sempre nós tínhamos operações em lugares diferentes. Não eram muitos, eram Manaus, Brasília, Curitiba e São Paulo e Grande São Paulo. E nós tínhamos essa dor de, tem um produto em Manaus, quem que vai atender o cara lá? Nós criamos todo um processo dentro do Tecnis Online que privilegiava o nosso corretor aqui em São Paulo. Ele fazia todo o atendimento, no fechamento ele direcionava para uma imobiliária ou para o escritório lá de Manaus que tinha um conhecimento local do produto, do cliente. Perfeito. E esses caras dividiam a remuneração. Esse case é fantástico, eu recomendo todo mundo a ler. É um case de 2010, 2011. Bem à frente ao tempo. Eu participei disso, dessa construção. Antes o Romeu Buzarello, que é o meu mentor eterno, sempre... foi um cara que se preocupou em olhar 5 anos à frente do que estava acontecendo de mercado e trazer essas identificações e soluções para as companhias. Mas o que eu quero pegar contigo, uma coisa que você falou, eu li recentemente, você já deve ter lido Receita Previsível do Aaron Ross. Sim. Você falou sobre remuneração. Depois disso eu prometo que a gente acaba. Tá? Tinha mais um negócio só, mas... Tá. E tem uma parte que eu li do Receita Previsível. Cara, eu estou batendo recorde. Esse ano estamos em 3 meses, já li 5 livros. Eu estou uma maravilha, estou uma delícia em leitura. E teve uma parte lá do Aaron Ross que ele fala sobre as equipes de venda. Que ele fala exatamente do mercado imobiliário e aqui vem uma provocação boa. Ele diz assim, você confiaria num corretor de imóvel que só se remunera por comissão? Ou será que seria melhor você trazer para a tua equipe de vendas alguém que tem um fixo, mas que gera um valor tão grande para a tua empresa na visão do cliente, que ele é remunerado pela quantidade de atendimentos bons que ele faz, pela quantidade de metas que ele estabelece, porque se esse cara vem só pela comissão, ele vai ficar trocando de empresa. Não estou vendendo aqui, vou para outra, ou seja, ele não se identifica com a sua empresa. Só queria trazer esse recorte para fazer a gente ter uma reflexão, não estou excluindo o corretor da jogada, mas será que não existe uma maneira da gente trabalhar melhor esse corretor dentro do processo? Respeitar melhor esse cara dentro do processo? Existe. Eu faço isso, tá? Hoje. E aí, tirando um pouquinho, né, do Aaron Ross, lá no G4 eu falo uma coisa muito legal também, tá? Que é como é que a gente estrutura uma lógica, né, de indicadores. Que a gente chama de NSM, tá? Que é uma North Star Metric, ou seja, de onde toda empresa, né, quer chegar. Os KPIs, que é os indicadores de performance, e as OPIs, Sim. que é os indicadores operacionais. Então, por exemplo, na Nauk hoje, eu bonifico a operação, eu bonifico o trabalho, eu bonifico o processo. Então, dentro, né, da minha remuneração, se ele não segue do processo, ele toma flag também. Então, eu bonifico se ele executa bem feito, tá? Então, eu não foco no placar, eu foco no jogo. Então, se eu foco em ganhar, né, de 10-0, cara, eu vou fazer, né, de qualquer jeito. Eu foco no jogo. E o jogo é a operação. Cara, quando chegar aqui, tu pode ter a possibilidade de passar a bola para lá, para cá ou para lá. Então, quando eu estou focando nesse jogo, eu foco, mas eu bonifico quem faz isso bem feito. Porque daí a venda é só consequência. Isso. A única coisa que a gente não controla na venda é a venda. Eu só controlo o estímulo, né? Então, o meu estímulo que eu dou gera no meu cliente. Então, assim, eu bonifico isso e bonifico o processo bem feito. Boa. Um vendedor que chegou na ponta e ele deu ganho numa oportunidade no CRM, se o CRM não está bem preenchido, eu desconto a comissão dele. Porque eu bonifico do processo, não a venda. Perfeito. Então, criar lógica, só que isso é um bom processo, com boas pessoas, com boas ferramentas. Né? De novo, processo, pessoas, ferramentas. Processo, pessoas, ferramentas. Cara, esse tripé que a gente trabalha. Diferente de processo, pessoas e product, né? People, process, product. Pessoas, ferramentas e processo. E agora, Jota? Calma aí. Acabou Vai encerrar a galera que está nos ouvindo. O pessoal gosta de ouvir, cara. Sim, o pessoal gosta, mas vezes. Andercinho tá cansado, Elisa já tá catando todas as coisas para ir embora. Assim, eu vou tirar o Wesley. a gente vai evoluindo. Daqui a pouco a gente está falando de conversa de 2-3 horas. Assim vai acontecendo.
Que é o normal de alguns podcasts, com 3 horas conversando. Por que a gente não pode conversar 3 horas também? Eu tenho filho e mulher em casa. A diferença é que os podcasts gravam às vezes num dia, a gente grava 3, mas vamos lá. Mas assim, porque eu ia fazer essa pergunta, eu não é nem uma pergunta, eu ia trazer pra gente conversar lá no G4 isso hoje, mas aí também o Iago extrapolou o horário dele. Eu gosto de extrapolar o horário dele das coisas. Lá no G4 hoje também tiver que expulsar ele lá também. Que é assim, a gente está falando então de um time de venda interno, com toda essa gestão, essa montagem de pessoas, de processos, de ferramentas, com um canal de parceria também muito bem alinhado, que também às vezes é muito mal feito, mas um canal de parceria bem alinhado, que depois a gente vai ter uma segunda conversa. Isso aqui vai ter uma segunda conversa. Naturalmente. Inclusive, em novembro, eu e o Iago estamos fazendo a maratona de Jurerê. Mas, ô Iago, quando é um compromisso firmado assim, é um compromisso firmado. Tomando aqui, ó. Só corre aí, 40 quilômetros, vai. Então, até Jurerê a gente tem que ter gravado já o episódio, né? Até novembro. Eu já corri muito na minha vida, velho. Mas eu não quero mais correr, não. A gente tem esses dois. Ele grava o vídeo na saída e grava o vídeo na chegada, né? Bem tranquilo. Bom de fazer a maratona de Jurerê, que é planinho, por isso que a gente escolheu fazer Jurerê lá, planinho, de boa. E aí eu fazer a meia em Porto Alegre em junho, tá? Em junho, julho, sei lá. Parando então a parte de atletas aqui nosso, porque só para dar outro parênteses, tá? A gente tá falando com 3 jogadores de futebol aqui. Desculpa o pessoal que tá ouvindo aqui, né? A gente tá falando com 3 jogadores de futebol que imagina uma triangulação de meia cancha aqui. Levar ele para jogar lá com a gente, lá no Ipiranga. Pô, não dá pra gente jogar junto, aí os caras ficam putos lá se jogar junto. Vamos fazer um teste um dia desse? Não, vamos deixar. A gente joga junto lá, os caras ficam bravos. Mas 2 bolas, só pra dar uma só pro Jota. Não, mas a gente tá aqui, Coloquei esse cara pra jogar comigo aqui, falei pra ele, corre você, eu só tocava, só tapa pro Jota. A gente jogava junto, a gente jogou 2 vezes, a gente jogou o Iago. 2 momentos. Um que a gente jogava contra, que no time dele lá da imobiliária, o momento... A gente jogou 3 ou 4 jogos, eu não ganhei nenhum, porque o meu time era o resto da imobiliária, a galera mais velha, e o time do Iago, que ele tinha uma molecada que contratava lá, era só que, ó, e o Iago no meio só distribuindo pros caras, os caras numa correria, que a gente nem via. Desde muito cedo o Iago sabia contratar. Então, desde muito cedo. E aí o segundo momento que a gente jogou junto era o momento que a gente jogava junto e que deixaram de jogar uma vez só junto. Aí depois nunca mais deixaram de jogar junto, a gente jogou o time separado depois, né? Bom, aonde você quer chegar com essa conversa? É só porque a gente tava falando de... Eu nem lembro por que eu puxei esse assunto. Então vamos finalizar? Atleta, calma aí. A gente tava falando da força de vendas. A gente tem o momento 1, que é... O primeiro momento, que é ter uma força interna, então ter o time interno. O segundo momento, ter um bom canal de vendas. E o terceiro momento que eu vou trazer aqui, que é o que a gente ia conversar lá, que existe hoje uma diferença de tratamento do corretor de imóveis, dele ser um canal e dele ser só um vendedor. O corretor de imóveis, canal de venda, ele pode e deve, isso é uma coisa que a gente tem falado e eu estou nas consultorias para os incorporadores ajudando eles a fazer isso, pode ser usado também no time de marketing, porque ele virou um canal de venda. E às vezes as pessoas pensam, mas o corretor tem lá 20, 10 mil seguidores, o corretor da minha região aqui, eu não sei se ele vende, porque às vezes cara, mas aí que tá, entender que ele é um canal de venda não é porque ele vai vender. É porque ele vai distribuir o produto para outros corretores, inclusive, que vão querer ser parceiros e para outros clientes. Então, só trazendo esse paralelo, que não vai dar tempo de a gente estruturar aqui, mas eu vejo esses 3 times de força de vendas, força interna, o canal de parcerias e trazer corretores como canal de venda também, que vai ajudar no marketing e no comercial. Era essa contribuição que eu queria dar aqui. Vocês queriam bater E não vou nem deixar o Iago falar também, porque senão a gente vai ficar muito aqui. Estão conseguindo. Não, a gente já bateu o recorde aqui da gravação. Vocês estão batendo um O recorde. principal canal de aquisição de lead da Nau que hoje é o Iago. Pessoa Iago. E eu não sou um gargalo. Exatamente isso que o cooperador precisa entender que a gente está falando. É usar estrategicamente as pessoas que estão virando canal de vendas. Mas isso a gente vai ter que fazer um segundo episódio falando só disso, porque isso é um tema fenomenal. Como eu me transformei ainda num canal de venda. Cara, esse é um tema espetacular. Esse é um negócio que... Porque nos chamam às vezes para fazer as coisas, tipo, vamos fazer uma palestra, fazer um evento, fazer alguma coisa, até as marcas. E não é só porque a gente vai lá dar um conteúdo, mas é que a gente vira um canal de aquisição de negócios para essas empresas.
Eu tô aqui pelo meu motivo, né? Porque eu gosto muito de vocês, óbvio, né? Vocês sabem disso, né? Pela nossa Tu daria um amizade. coraçãozinho também, Tá. Iago, pra gente? Não. Óbvio, Então, tá bom. óbvio. Importante. E o segundo momento, porque eu sou um canal da empresa. É. Então, é estrategicamente. Eu tenho meta de podcast pra gravar. Então, assim, é porque eu sou canal. Porque aqui a gente vai fazer corte, vai no meu Instagram eu coloco o dinheiro, as pessoas me conhecem, vão me conhecer, vão conhecer a Nau, vão conhecer vocês, é um lead que eu gerei, uma venda que eu tive. Então, assim, né, esse negócio vem. Pô, quem me ouviu, né, falar, né, da Nauc aqui, cara, não tem problema, entra lá, conversa com o nosso time, né, tá tudo certo. Né, não tem, né, não é vergonha, né, fazer, é estratégico. Só que tu tá vendo, né, que o senhor, né, tá parado, né, tipo assim, né, fazendo o quê? Faz também. Essa é a lógica. Né? Por isso que todas as minhas estratégias, eu abro elas. Eu não escondo nenhuma estratégia. Cara, eu tô gerando lead através, né, de IA hoje, a gente nem falou, né. Pô, eu gero lead através da inteligência artificial hoje, em geração de lead. De vez em dar um e-book, eu dou uma IA de graça. Que por sinal depois a gente pode deixar 13 IAs de venda, né, que a gente tem, de graça, pode usar e não vai ser cobrado nunca, que a gente não quer monetizar aí. E não tem, né, desse propósito. É de graça, né, para ajudar um de quebra de objeção e um de roleplay, né, para treinar o time de vocês. Maravilha. Só para vocês saberem, o líder de IA da Nauc, junto com o Iago, é o Rafael Milagre, que escreveu o livro de inteligência artificial junto comigo. Eu, como tá tudo conectado, Zanotto? Não tá, não. Tudo conectado, Não sim. tá, não, porque vocês me deixam de fora de Zanotto. Ele ficou lá. E tu viu só pra lembrar que o Iago falou aqui que nós somos só mais um podcast, né? De todos que ele tem a meta dele pra gravar podcast, não volta nunca mais aqui, não volta nunca mais aqui. Até porque a gente vai lá. Sim, não foi o último a ser chamado? Não. Ó, galera, obrigado pela, não vou dizer impaciência, porque tá todo mundo aprendendo aqui nessa conversa que a gente está tendo, assim, a gente está aprendendo também. Para fechar, então, Iago, aonde encontra o Iago Martins, aonde encontra a Nauc, e assim, que é o mais engraçado que a gente veio para falar aqui de dados e falar da Nauc naturalmente, e as pessoas que estão aí vão procurar mais sobre a Nauc, não deixem de falar, quando vocês forem lá mandar mensagem para a Nauc, que ouviram no Prop Talks, que daí o Iago dá um descontinho para vocês. Mas pitchzinho rápido do que a Nauc faz. Você já falou no início, mas assim, de maneira prática, para falar um pouco da IA também, que assim, um tema mais evidente no mercado imobiliário, a gente nem comentou aqui, que é a inteligência artificial, que a Nauc plugou a inteligência artificial nos produtos ali e está ajudando. Mas falar rapidamente para a galera onde encontra o Iago, aonde encontra a Nauc, o que é a Nauc rapidinho para o pessoal chegar em vocês lá. Eu sempre deixo o meu Instagram, né, como base, Iago com Y, Martins BR. Iago Martins BR é o meu Instagram, cara, lá vai direcionar. Link da minha bio tem IA de graça, tem e-book, tem meus playbooks, link da minha bio, né, tem tudo. Ou para quem não tem aqui, né, vai no LinkedIn, eu vou estar lá também, tem, né, vai me achar, né, nesse canal. Mas no meu vai direcionar para a Nauc, vai, né, lá pela minha bio, né, vai direcionar. Pitch da Nauc, eu acho que é basicamente o seguinte, então quem está ouvindo aqui a gente, eu acho que tem que fazer algumas perguntas. Pô, tu faz a tua gestão de dados através de planilhas? Então, pô, tu tem a noção hoje de quanto custa uma venda para ti? Então, pô, teu marketing fica dizendo que o time de venda, né, não converte, o time de venda fica dizendo, né, que o marketing traz lead, né, desqualificado. Pô, tu fica lá no teu navegador com várias abas abertas, olhando dados de um monte de lugar, né, diferente. A tua agência, né, ficar te mandando relatório, né, pro PDF, a Nauc é para você. Espetáculo. E onde é que tá a IA aí, a inteligência artificial? A IA é só cerejinha do bolo, velho. É só que fecha. Uma cereja não flutua, né? Tem que estar no... Tem Ela que ter o bolo. estar em cima de alguma coisa. Essa estrutura do banco de dados. Maravilha. Galera, obrigado. Acompanhem o Prop Talks, o Iago, o Zanotto, o Jota, a House, a P11, a Nauc, a NetSpaces, a Imobimit, todo mundo que a gente vai citar aqui no podcast. E, assim, ó, fiquem atentos. Espero que vocês tenham anotado bastante coisa aí, que a gente vai fazer um segundo episódio com o Iago lá em Jurerê, no sol, na praia. Maravilha. É isso, Zanotto. Eu acho Iago, que sim. obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu, Compartilha, Iago. compartilha. É isso. Pra gerar, Aí, tamo ó. junto. Beijo no coração. Valeu.